Boa noite a todos. Boa noite. Também minhas cordiais saudações a todos que nos acompanham, pela Rede Vida de televisão. Minhas cordiais saudações também aos ministros da comunhão, o Padre Benedito Tadeu Rosa, que me acompanha nessa visita à Rede Vida, o Padre Tadeu, é pároco e cura da Catedral de Nossa Senhora das Dores, em Limeira. Muito bem, então hoje nós celebramos os santos mártires coreanos. E vale a pena aqui a gente sempre se lembrar, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Eles nos lembram que devemos colocar Cristo acima de tudo. Eles viveram o martírio de sangue, deram a vida por Cristo, testemunho supremo. Mas nós também temos o martírio da vida cotidiana, que é aquela fidelidade dia após dia ao Senhor. Viver o Evangelho dia após dia, ser fiel a Cristo. Isso é exigente, é passar pela porta estreita. Também não deixa de ser um sacrifício e um martírio. Fidelidade a Cristo. Então, ao celebrarmos os mártires, que o exemplo deles também nos estimule a sermos fiéis ao Senhor. Mas o evangelho que acabamos de ouvir nos traz Jesus em seu incansável trabalho missionário. E ele vai formando a igreja, constituindo a igreja. Constituiu os apóstolos, o grupo dos 12, mas também ele teve discípulos e fez algo inusitado para a época, também discípulas. Mulheres que o seguiam, que era algo inédito na época. Nenhum mestre acolhia as mulheres, Jesus acolheu. E mulheres que foram inclusive beneficiadas com cura de enfermidades, libertadas de espíritos maus e que serviam o grupo. Inclusive, Susana, a esposa de Cusa, alto funcionário do rei Herodes. E ao agir dessa forma, Jesus desmantelou e reprovou o preconceito da época contra as mulheres. E as tornou valorosas colaboradoras na evangelização. É impensável a igreja sem as mulheres. Basta ver aqui que a grande maioria esmagadora que está aqui são mulheres. E a gente vê como as mulheres marcam a história da igreja. É uma presença assim marcante na evangelização. Curadas e livres de preconceito, estavam preparadas para dar testemunho de Cristo. E a tradição evangélica conservou o nome de alguma delas, como eu citei Joana, mulher de Cusa, Susana, Maria Madalena e várias outras mulheres. E a igreja primitiva, a exemplo de Cristo, abriu espaço para a ação das mulheres nas comunidades. Elas sempre foram valorizadas. E na igreja as mulheres sempre exerceram um papel fundamental. Como eu disse, é impensável as nossas comunidades sem as mulheres. São ministras extraordinárias da Sagrada Comunhão. Levam Jesus para aqueles que não podem ir à igreja, os doentes. E realizam tantas outras missões e coordenações. A gente tem uma variedade de pastorais e de movimentos com a presença das mulheres. Mulheres que oram pelos filhos, não é mesmo? E quantas fazem isso? Se observarmos todas as pastorais de nossas paróquias, veremos que o número de mulheres é bem maior que o número de homens. A igreja no Brasil e no mundo é predominantemente constituída por mulheres, cada qual com sua dedicação, responsabilidade, cuidado e muito carinho com tudo o que faz. Uma outra função importantíssima que as mulheres exercem na igreja é de catequista. Como a gente tem uma presença feminina marcante em nossa catequese. Quantos de nós não nos recordamos de nossas catequistas que nos conduziram no caminho da fé? Eu me lembro da minha catequista de primeira comunhão, já faleceu, uma religiosa. E me recordo que na minha época, que eu me preparei para a primeira comunhão, ainda era o catecismo de perguntas e respostas. Eu me recordo que foi o primeiro exame do universo que eu fiz na vida, Porque tinha que saber bem as respostas, para continuar, para ir em frente. Mas ela era uma pessoa extremamente carinhosa e bondosa. Marcou a minha formação. Não podemos esquecer das mulheres consagradas, religiosas, também as leigas consagradas, as monjas de clausura,
Durante o tempo que fui seminarista, eu tive uma carmelita que foi minha madrinha de oração, já é falecida. E depois, como sacerdote, ainda continuou rezando por mim. Como é importante. Me lembro aqui da frase de Santa Edith Stein, eu tenho um carinho muito grande por Edith Stein. Ela dizia assim, quando ela decidiu deixar tudo para ser carmelita, ela disse, quero estar diante de Deus intercedendo por todos. As monjas rezam pelas necessidades da igreja e do mundo, né? Na minha diocese eu ainda não tenho uma congregação de clausura. E é o meu sonho conseguir uma congregação de clausura, porque são verdadeiros para-raios. Rezam, intercedem. É uma riqueza muito grande. É a caridade orante que alimenta a caridade pastoral. Hoje as mulheres são chamadas a novos encargos na igreja. O Papa Francisco diz assim, é preciso ampliar os espaços para uma presença feminina sempre mais incisiva. E termino. A diversidade de talentos, habilidades e perspectivas que as mulheres trazem para a igreja enriquece a igreja de modo inimaginável. E termino com uma frase do Papa Francisco que eu achei muito bonita e muito própria para o dia de hoje, para o evangelho de hoje. Uma igreja sem as mulheres é como o colégio apostólico sem a Virgem Maria. Impensável. Amém.